Fala galera, vamos voltar para nossa live. Acho que eu nunca tive uma live com tanto problema na minha vida, mas acho que a live tá boa de conteúdo. Eu acho não, com certeza a live tá sensacional de conteúdo. Tô impressionado aí com a quantidade de problema técnico, mas graças a Deus tá tendo muito legal o conteúdo. Vou explicar agora para vocês dos martelinhos. O... Então o conteúdo tá compensando todos os problemas que a gente tá tendo, né? Isso com toda certeza. O Arthur concorda comigo. Eu tô rindo pra não chorar aqui. Muito bom mesmo. Nunca vi dar tanto problema numa live só, juro por Deus. Vamos ver se agora vai aqui, ó. Ainda não aparece os anexos. Eu já fiz umas 30 lives usando esses anexos da forma que eu fiz aqui. Nunca deu problema. Hoje com o Lauton que decidiu dar esse problema aqui. Que coisa, que coisa. Mas vamos esperar o Lauton voltar. E vamos fazer acontecer aí, pessoal. Importante, ó, o Lauton voltou. Tava comentando aqui, Lauton. Acho que na minha vida eu nunca tive uma live com tanto problema técnico. Acho que de ontem a minha aqui com a gente tá dando tudo isso de BO. Já fiz umas 20, 30 lives desse jeito de slide e tal. Nunca tive esse problema. E agora com você decidiu dar esse pau. E ainda me cai agora a conexão. Só coisa Não, boa, nós, só. nós não foi até bom porque eu procurei aqui, achei. Vou te mostrar aqui. Esse aqui é o nosso livro do professor Écio e vou falar o que a gente estava falando. Tá aí a página 78 do professor, do livro do professor Écio Tomás, aqui, ó. A Legal. páginazinha e a fissura na 45 graus na região de balanço. E para quem não conhece, essa imagem aqui que ficou conhecida aí no Brasil, não sei se você chegou a ver, Eu é uma cheguei. imagem nossa também. Pois é uma imagem nossa e a representação fiel da página 78 do professor Elcio Tomás, a qual tive o prazer depois dessa imagem aí, há uns 2 anos atrás, a gente conversou bastante e tive uma afinidade com ele muito boa. Já almoçamos juntos e toda vez, agora eu vou a São Paulo, almoçamos aqui em Fortaleza e agora quando for a São Paulo eu estou devendo lá uma visita ao professor Elcio, que é uma pessoa da mais alto gabarito expoente da engenharia mundial. É Com brasileira, não, é certeza. mundial. Com certeza, com Vamos certeza. lá. Ele é um exemplo aí, ó. Olha só o que eu consegui aqui, ó. Quem eu achei. Ó, que beleza. Ah, rapaz, agora deu certo, hein? Agora vai a live, hein? Pô, Agora vai. até fiquei Agora animado vai. agora. Agora vai. Agora vai. E Ai, aí, o que é que muito nós bom. temos? É o que a gente estava comentando, cara. A questão do teste percussivo, tudo bem, cada profissional tem sua maneira de trabalhar. Eu, particularmente, não gosto dessa. Gosto da representação no papel, acho bacana como um acessório, como uma maneira de você apresentar o cliente, mas execucionalmente, para mim, é na fachada. Se É, vai desvalorizar ou não, o problema não é meu. O meu problema é com a engenharia, não é com o mercado imobiliário. com certeza, com certeza. Nossa, tô até outra pegada aqui, que minha mão tava dando cãibra já de ficar segurando o celular aqui. Mas isso Vai é uma lá. pergunta que eu até queria te fazer, Lauton, que muita gente vem me questionar, né? Isso é legal. Como eu, Henrique, não faço, né? Não trabalho, eu recomendo, enfim, mas sempre trago alguém junto de fachada comigo. Inclusive, já indiquei alguns trabalhos aí para o Renato Saad, foi meu professor, tenho orgulho de dizer isso. E mora aqui do ladinho de casa, né? Mora em São Paulo, é um dos novos patologistas também. Gente boa. Que tipo de material você usa para fazer os mapeamentos de fachada? Qual a tinta se fala? Para que, enfim, possa ser removida caso necessário ou algo Eu do uso uma gênero. tinta latex mesmo, simples, convencional, a mais baratinha que tiver. Nem tem segredo não isso. E depois faz a Tintazinha remoção com latex, solvente. com um rolinho, depois você faz a remoção, acabou. Agora, depende do resultado do teste. Imagine, pense que o teste percussivo, ele é o número um e fantástico, porque ele é um teste quantitativo. Ele vai te dar o tamanho do teu problema, certo? Já diferente do teste de resistência, aderência à tração, que o pessoal conhece como teste de Uhum. arrancamento,
O teste percussivo, ele vai te dar, ele é um teste quantitativo, vai te dar o tamanho do teu problema. E é interessante porque o teste percussivo, ele pode salvar ou condenar. Por exemplo, eu já vi edificações em que a fachada frontal e as duas laterais estão ok, a fachada fundos está terrível. Então você vai ter, o teste percussivo aponta isso. De repente você faz, já aconteceu comigo quando executava obras, de fazer pequenos reparos, quando você tem uma fachada ali de 900 metros quadrados e aparece 2, 3, 4, 5, 10 metros quadrados comprometidos, você não tem elementos para condenar aquela fachada. Agora, deixar claro que, porque você, engenheiro, preste atenção no que eu vou dizer, você não precisa passar risco. Você não precisa se arriscar. Certo? Então, toda vida que você estiver fazendo um trabalho numa fachada, num teste percussivo, numa fachada, sei lá, de 900.000 metros, e você encontra 10 metros comprometidos, não pense que é só aquilo, porque aquilo pode ser o ponto, pode ser um ponto, mas pode ser a ponta de um iceberg. O problema pode estar começando, tá certo? Então, nunca ateste que está ok. O que você vai atestar é que você pode até fazer aqueles 10 metros pontuais e que o condomínio, periodicamente, vai ter que fazer um teste percussivo para saber se aquilo evolui ou não. Tá certo? Perfeito. Então, não se ponha em risco. Você não precisa passar por isso. Estou lhe dizendo como coordenador da Comissão de Ética do CREA Ceará. Hoje eu estou, não falei isso, sou conselheiro do CREA e estou à frente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Então, é a dica que eu lhe dou, tá certo? Não se ponha em risco. Vai ficar caro para o cliente. É outro problema. O problema não é seu. Esteja seguro do que você está fazendo. É isso, Perfeito. É essa dica que eu dou para vocês. Perfeito. Muito bom, muito bom. Isso é até uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos. O Instituto de Engenharia entrando, meu amado Instituto de Engenharia, é um dos locais que eu tenho mais prazer em ir a São Paulo, onde eu fico lá, eu respiro engenharia, eu sou apaixonado, ganho horas de vida lá dentro. Tem locais que você vai e você perde vida, perde tempo, né? Lá não, lá eu ganho vida, eu respiro engenharia. Um grande abraço à Miriana, ao presidente Lafraia, ao meu amigo Ricardo Kenzo, ao Jerônimo, ao Gulo, ao Tito, e aí todos que fazem parte, Fernando, Bortolini, todos. Um grande abraço. Muito bom, muito bom. Quem não sabe, pessoal, é que agora, infelizmente, né, com a pandemia não está tendo, mas eu gosto muito, eu frequento muito o Instituto, tem muita palestra, muito curso bom, tem inclusive muita coisa gratuita, e agora eles estão transmitindo muita coisa ao vivo, então, conteúdo de qualidade mesmo, gratuito para vocês. O Instituto é fora de série. Eu sou fã aí do pessoal do Instituto. Eu tenho o maior orgulho de ser diretor regional do Instituto aqui no Ceará. Meus parabéns. Então, assim, que a gente estava falando, eu comento muito isso para os meus alunos, falam, olha, vocês têm que aprender a redigir um laudo de forma a se resguardar também, porque o laudo tem que passar o que o cliente precisa saber da edificação. Mas assim, é importante o cliente estar ciente de que os elementos ali vistoriados, eles são dinâmicos, não é uma coisa, você vistoriou hoje, o resto da vida vai estar daquela forma. O cliente tem que ter ciência, é o que você falou, é no momento da vistoria. Inclusive pode acontecer em alguns casos de ter divergência entre o momento da vistoria e o momento de entrega do laudo. Alguns laudos a gente sabe, demoram semanas para serem redigidos. E muita coisa pode acontecer. Você está falando uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Inclusive, a gente coloca isso nos laudos, que existe o primeiro momento, que é a diligência técnica, a visita técnica, mas existe também o tempo de escritório, onde você tem que contabilizar. Certo? Isso é importantíssimo que você está falando. Parabéns por divulgar isso. Então, isso é muito importante. Mas agora vamos lá, né? Estamos falando aqui do nosso mapeamento aqui da fachada, vamos voltar. Agora eu tenho duas mãos. De Ferrari aí, né? Nós estamos de Ferrari aí agora. Vai lá. Estamos muito bem. Então, assim, Lauton, o Renato sempre me passou isso, eu gosto muito, né? Eu uso muito o ABS para revestimentos argamassados, uso bastante o Pena para o cerâmico, mas eu, Henrique Bosco, especialmente, eu gosto bastante do ABS, inclusive pro cerâmico em alguns casos, porque o som dele é muito bom. E não tem o perigo, né? Eu já tive algumas más experiências, mesmo sendo
o pena pequenininho, de 30 gramas, aí, dele gerar pequenos danos nas bordas das placas cerâmicas, né? Sim, Então, sim. dependendo da mão de obra, se ela não for muito cuidadosa, ela pode danificar. A gente tem Isso muito... aqui, É né, isso você aí. fala? Esse camarada mesmo. Então, Por coincidência, estava na minha mochila aqui. então, eu gosto muito do camarada do ABS. Eu nunca tive um problema do martelinho de ABS danificar nenhuma peça, a não ser que a peça esteja completamente solta. Aí, às vezes, pelo impacto, ela acaba rachando, né? Mas, Aí você fez só um favor para a é, edificação é. de programar a queda, né? Então, assim, teste percussivo muito bom, mas também, né, já que você estava falando, né, da 13755, não podemos deixar de lado aí o ensaio de arrancamento, que também é muito importante para a gente determinar um parecer aí conclusivo da nossa edificação. Então, isso é muito importante aí. Essa distribuição dos furos, né? Dos 12 furos, né? Ao longo dos 2.000 metros, né? Isso é muito questionado, né? É pouco, é muito. A norma está aí para ser seguida, né? Agora é o mínimo, né? Você, como projetista, pode pedir mais. Não se fixe nos 12, né? Se você fizer 13, você não vai estar errado, não. Então, mas outro dia eu cheguei numa edificação de 16 pavimentos, tinha 4 furos no 16º, 4 furos no 8º e 4 furos no primeiro. Poxa, você está fazendo o que aí? Totalmente aleatório, né? Não está fazendo nada. Pô. Você, tá fazendo, você verificou 3 áreas. Você tem que trabalhar. E outra, você tem que pedir até questão de cor, como nós já comentamos na outra parte da live. Bota na cor preta, bota na cor branca, bota na parte curva, bote na parte reta. Tudo isso tem diferença. E não se fixa aos 12. Você não é obrigado a se fixar. Você pode fazer 120 se você quiser. Sim, Quem manda é sim. o projetista. E faça. E se É, faça o que o projetista fala. com certeza. Não, eu concordo. Desculpa até se eu te interrompi, mas eu Não, concordo não, não. É uma live, não é uma totalmente. entrevista. Eu concordo 100% com você. O que eu levo, o que eu passo muito, eu gosto de falar muito isso. A norma eu levo como quesito mínimo. Não adianta a gente achar que a norma é só aquilo. Se você, como especialista, se sentir na necessidade de ir além do mínimo requisitado pela norma, sinta-se à vontade. É o que você falou. Nesse caso em específico, eu vou precisar fazer 120 porque tem muita diferença de coloração, elementos estruturais diferentes, movimentações, situações de exposição muito diferentes, Esbeltez. E aí vai, cara. esbeltez. Nada impede você de fazer além da norma. O que você não pode é fazer Isso. aquém. Perfeito. Um arrancamento naquele iate, acho que é iate, não Yacht sei, acho House. que esqueci. Lá de Balneário, Balneário. Camboriú. Pronto, e aí? Como é que você vai fazer? Vai fazer. Você tem que fazer muito mais do que 12, amigo, cara. Você vai fazer 12 vai dar tá ok? Não vai. Entendeu? Essa é a lógica. 12 é o mínimo. Você bota uma edificação ali de 10 pavimentos, de 8 pavimentos. A edificação aqui, durante muito tempo em Fortaleza, nós tínhamos um teto de 23 pavimentos, né? De altura. Hoje não, liberou-se, nós temos edificações já mais altas aí em obras, né? Durante muito tempo se manteve os 23 pavimentos aqui. E se distribuía 12. Eu nunca respeitei, eu nunca tive um critério, não, o prédio tem 4.000 metros quadrados de fachada, eu vou fazer 24. Não, eu vou fazer quantas eu acho que deve fazer, 20, sei lá quantas. Sim, Até eu ter a real noção da coisa, a real certeza do que eu estou falando. Certo? sim, É por sim. aí. Show de bola, show de bola. Vou até aproveitar, Lautor, já que você falou do Trincazinho Edifícios, eu recebi uma notícia muito bacana hoje, inclusive me marcaram numa publicação, que eles republicaram, se eu não me engano, pela oficina de texto, né? O Trincas e Edifícios, fizeram uma segunda edição, porque estava Sim, muito sim, difícil de conseguir o livro do Hércio, sim. super difícil. É um dos melhores livros de engenharia. Tipo, sempre que vem me perguntar, eu falo assim, essa é a Bíblia da Trinca, não tem como Eu você tenho começar dois, sem ele. viu? Eu tenho dois. Eu tenho dois dele. Eu tenho esse, que é novinho, que eu comprei à época da Pini ainda, e tem um que meu pai me presenteou quando eu era vivo. Ai, que Meu pai também legal. era engenheiro. Que bacana, que bacana. Então, assim, fico muito feliz da oficina ter republicado esse livro para conseguir dar acesso a mais pessoas a esse conhecimento do Hércio, porque esse livro é sensacional. Então, fica mais essa dica aí para o pessoal. Oficina de texto que a gente está publicando aí nos próximos meses aí. A gente está tentando ainda, eu e a Cris,
a gente está, né, fazendo, sem spoiler, mas a gente está fazendo a nossa obra junto, eu e ela, sobre questões de fachada. Vai aí Show, ser publicado um livro meu e da Cris Furlan nos show. próximos meses. Aí a gente está já aí bem avançado no projeto. Muito bom, muito bom. Beleza. E essa EPU aí, que apareceu a onda aí? Isso é a praia aqui de Fortaleza? O que é isso? Muito bom, muito bom. Isso é Uma uma praia. marolinha, né? Parece uma marolinha, né? Parece que fez assim, né? Na O problema é fachada, a e hora que aí. ela vai andando pela fachada, né? Começa a surgir outras, né? Que É. é a Então tendência, isso aí que é a tendência. isso aí é um caso clássico, né? Isso sim é uma expansão por umidade. Realmente aí não tem como. Assim, é um sintoma muito evidente de aumento de tamanho de peça considerável, tá certo? E eu digo que foi porque essa é uma edificação que, inclusive, quando eu fazia inspeção predial, hoje já não faço, mas eu fiz a inspeção predial nessa edificação e dentro da inspeção predial andei aí para o Senai e foi verificado realmente a presença de expansão por umidade aí na casa de 0,8, 0,9, se eu não me engano, está com um tempinho isso, mas deu EPU alta e esse é o resultado. Não tem como, né? Eu vou crescer, do lado eu tenho uma cerâmica, do lado eu tenho outro, embaixo eu tenho outro, em cima também, atrás eu tenho uma parede, para onde é que eu posso ir? Para frente. Aprende. Para frente. Então eu tenho essa formação abaulada, né? Então essas formações abauladas, sempre que vocês encontrarem, dá uma desconfiadazinha aí em EPU, solicita um teste de EPU, é bacana isso aí, tá certo? Agora você vai em situação de extremo risco, né? Aí, passarinho pousou aí, o pássarozinho pousou aí, cai tudo. Aí, em equilíbrio instável, estão presas pelo rejuntamento, tá certo? E aí é uma situação de bastante risco. O que é o problema desse tipo de situação? Aliás, é o problema de muitas situações. São as reuniões de condomínio, onde não técnicos tomam decisões técnicas sem acompanhamento técnico. Cara, isso é o fim. Então, o que que acontece? Nessas horas, um levanta e diz assim, olha, vamos colocar um cara na cadeirinha, lá e vem o cara da cadeirinha com a cadeirinha de madeira. Vamos colocar o cara da cadeirinha aqui, ele vai identificar onde está para cair, né, assim, né, em risco de queda, tira, a gente preenche os pontos, está resolvida a questão. Não precisa trocar tudo. Aquele engenheiro queria tirar o dinheiro da gente. É desse jeito que acontece. Então, o que, que vai acontecer? Perceba. EPU, se o prédio todo é feito com aquela cerâmica, o revestimento é todo com aquela cerâmica que tem EPU, é evolutivo. Aí, na hora que ela fez essa formação, que ela descolou, né, dentro do desplacamento, ela está no evento 1, que é o descolamento, na hora que ela descolou, Henrique, ela formou aí nessa região uma pseudojunta, uma zona de alívio de tensão. Um empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, que não empurra nada, porque já não tem mais esforço Liberou. nessa região. Liberou, entendeu? Então, o que, que acontece? Aquilo ali funciona como uma junta. Então, as tensões tendem a se estabilizar e a queda diminuir mais um pouco. Porém, o cidadão que teve a ideia lá, tirou a cerâmica que estava na iminência de cair e aplicou novamente, meu amigo. Na hora que ele aplica novamente, o que é que volta? Volta de novo as tramas de tensões. Por que que foi nesse ponto que descolou e não foi na janela de cima? Sabe por quê, Henrique? Porque aí era o ponto mais fraco. Simples assim, Certo? né? Então, vamos entender. É aquela história, né? Só quebra no mais fraco. Isso é uma lei da física. Certo? Então, aí é o ponto mais fraco. E provavelmente, perto de uma região fraca, perto de uma região frágil, o que é que eu tenho? Uma região fragilizada. Por isso que você conserta aí e vai cair do lado. E quantas vezes você faça, vai caindo do lado. E o cara da cadeirinha no final, você já tem que assinar a carteira dele, porque ele vai estar quase todo mês no teu prédio. Entendeu? No final, você vai demitir e vai contratar a empresa que o engenheiro disse lá no começo para tirar tudo que foi feito e fazer novamente. Cansei de viver esse tipo de situação. Mas foram várias, N, tem um exemplo aqui
não é menos de 50 edificações que caíram nesse erro. Entendeu? Então, assim, é aquela história de tentar, as pessoas têm que entender que existe engenharia. Por isso que a gente tem que dar valor à engenharia, por isso que nós temos que nos unirmos como engenheiro, não derrubar o trabalho do outro, porque isso desvaloriza a nossa engenharia. Certo? Então, a engenharia tem que ser respeitada. Tá? Se eu Com caio e certeza. corto minha testa, eu vou lá no médico, eu não vou no enfermeiro costurar. Se chega uma ação para mim, eu não vou lá no despachante, eu vou no advogado. Então, se eu tenho uma situação dessa na minha fachada, por que eu vou atrás do cara da cadeira? Hã? Perfeito, Não tem perfeito, explicação. Tá? perfeito. Então, isso é um exemplo clássico de EPU, onde a gente tem que tratar da maneira correta, identificou que é o problema na cerâmica, e é um problema generalizado, não tem outro, amigo. Economize tempo, tire tudo e aplique novamente, porque consertar pontualmente não vai dar certo. Não vai dar certo. O que eu queria só acrescentar aqui, Lauton, se você me permitir. O que eu achei muito importante, tá? Isso, você comentou que você fazia, né, inspeção predial. Eu, Henrique Busco, ainda faço muito, eu gosto muito da inspeção predial. E eu faço questão, isso inclusive está na minha proposta, está no meu contrato, que é a apresentação fisicamente do meu laudo, não só para o síndico, como no mínimo para o conselho. Tá? Aí, A regedor apresentação normalmente audiovisual do problema. É audiovisual. importantíssimo. Por quê? Exatamente por conta dessa situação, porque a gente que já viveu isso algumas É o vezes, a convencimento. gente Você sabe, faz o exato, convencimento. pelo técnico. Porque assim, o que acontece? Vai chegar, você vai entregar aquele livrão, né? Porque a gente sabe que uma inspeção predial não resulta em poucas páginas, né? Dá um senhor laudo, então você vai entregar aquele laudo lá, e aí o síndico vai perceber que ele tem um mundo de coisas para resolver. Só que a hora que ele cair lá, vai chegar o tesoureiro vai falar, não tem verba, vai chegar para não sei o quê, e aí vai começar a cair nesse tipo de situação. E aí a hora que vai apresentar para os condôminos, vai ter exatamente essa pessoa que você falou, levanta a mão e fala, o engenheiro aí só quer ganhar dinheiro em cima da gente. Então, o que eu faço? Eu Exatamente. faço questão de chegar e mostrar um a um o ponto importante. Eu apresento pelo menos aquelas que estão em situação crítica, eu faço questão de apresentar uma a uma, não importa quanto tempo leve, para que o condomínio esteja ciente daquilo e da condição técnica, para que eles não queiram modificar a minha solução, como, por exemplo, uma correção pontual em um trecho desse. Muito comum também, né? O pessoal vem, por exemplo, em subsolo, problema de infiltração, vem e quer só tratar ali as armaduras por baixo, sendo que o pilotista está tendo problema de infiltração. Não adianta, não adianta. Então, e aí ninguém Não quer, tem né? gambiarra. Gambiarra não funciona. Não Só tem uma mágica. perguntinha aí do nosso glorioso Rafael Davi, Davi. grande Ele Rafa, pergunta, grande disse que Rafa. não entendeu aí a questão do retirar e refazer. Retirar tudo e refazer tudo de novo. Sendo papo reto, tira tudo e refaz tudo. Não tem É isso milagre. aí. A Não. EPU não tem Quando milagre, o não problema adianta. é, entenda, Davi, Rafael, né? Rafael Davi, né? Entenda, quando o problema ele é generalizado na fachada, por exemplo, eu tenho uma cerâmica que tem EPU. Eu já confirmei, já fiz a contraprova, tá certo? Ninguém vai fazer a coisa por achismo. Você tem que ter embasamento técnico para condenar uma coisa, tá? Você tem recorrência, você tem voluntariedade, ela cai por si só, não tem nada fazendo que ela caia, a evolução da manifestação. Ela acontece indistintamente de local, em cima, embaixo, na norte, na leste, na sul, e cai sempre, tá certo? Aí eu vou lá, verifico que tem EPU. Então, com isso, eu faço um laudo que condena aquela situação. Então, quando eu digo retirar e refazer, é tudo. Muito dificilmente você vai tratar pontualmente. Foi só ali foi um vacilo do pedreiro e tal. É muito difícil isso acontecer. Por isso que, quando eu tenho situações em que são é pouca área, eu já fico já cismado e já digo, olha, daqui a um ano você vai ter que fazer novamente o teste percussivo para saber se houve evolução do dano ou se estabilizou. Porque pode ser um ponto, mas pode ser uma ponta de iceberg, viu? Muito bom. E isso que você está falando, Lauton, eu acho que é muito importante. Porque não adianta, você não chega no médico e manda ele dar 2 tapinhas na sua cabeça e falar se você tem um tumor. Você fala, não, eu tenho que fazer uma tomografia. Você sabe que tem que ser feito o exame, inclusive periodicamente. Agora,
Se você falar, você tem que fazer o teste percussivo hoje, daqui a um ano tem que fazer o teste percussivo de novo. Não adianta, a gente não é mágico, a gente não tem bola de cristal. A gente precisa de ensaios e Ah, mas testes vai para conseguir ficar nos caro. embasar. Vai ficar caro. Esse não é o seu problema. Não compre o problema que é uma das coisas que eu sempre falei nas minhas obras quando eu as executava. Muitas vezes o pessoal chateado sempre, né? Ninguém quer que cerâmica caia no seu prédio. E às vezes vem para cima da gente com um tratamento diferente, grosserias. Eu não aguento esse tipo de coisa. E barrava esse tipo de situação com a seguinte frase: olha, o problema, eu não comprei o problema continua sendo do prédio, eu faço parte da solução. Pense dessa forma, você faz parte da solução. Você não precisa comprar o problema do prédio. Tá certo? Então, porque vai ficar caro, porque vai ficar barato, porque não vão fazer, aí é outro problema. Aí passa para o jurídico. Porque na hora que aquela cerâmica cai, e Deus o livre, cai numa criança e mata a criança, vão procurar uma cabeça para cortar. Isso é fato. Tá certo? E muito provavelmente vão procurar o teu laudo. E no teu laudo está lá dizendo que, não, se tu fizer só esses pontos, resolve. Entendeu? Quando você teria que ter aquela avaliação. Por isso é importante a experiência, por isso é importante você estar sempre junto com pessoas que têm experiência, pedir a opinião de pessoas experientes aí, como o Henrique Bosco, para que a coisa aconteça da forma mais segura, tanto para o contratante como para o contratado também. Tem responsabilidade profissional, né? Tem responsabilidade profissional do engenheiro nestes casos? Tem responsabilidade. O engenheiro que fez o prédio, ele tem a RT dele lá, né? Então, na verdade, é da empresa, né? Questão de garantia. Aí já entra para a parte jurídica. Aí eu não sou muito bom nisso, não. Apesar de já ter dado as minhas assistências técnicas por aí. Com certeza, com certeza. Olha esse descolamento limpo, limpo, limpo aí, né? No Tardosa da peça. Essa mão é minha. Essa mão é a minha. Então, entenda, aí é uma coisa muito interessante. Esse prédio não tinha, e aí eu vou mostrar aqui, ó, uma parte desse prédio. Esse prédio não tinha junta elástica, junta de movimentação, tá certo? E ele também teve essa fachada, essa fachada que está aqui ao lado dessa janela menor, Busca, ao lado dessa bege. Tá vendo essa aí, ó? Essa fachada era a fachada de poente. Cerâmica escura, vento, calor, tempo em aberto, tempos de argamassa, que estão 5, hein? O pessoal acha que é só tempo em aberto, a argamassa tem 5 tempos. Bom. Tem o prazo de validade, tempo de validade, tempo pós-mistura, tempo de caixão, tempo em aberto, tempo de cura, são 5. Então, preste atenção nesses 5. Nesse caso aí, foi tempo em aberto. Perceba que o cidadão colocou aí a cerâmica, com certeza, a argamassa já vai morrendo, criando aquele filme, tem um teste do dedo, né? Para saber se você mela o dedo ou não. E aí não mela o dedo, o que é que ele faz? Ele faz a mágica. Ele acha que ele é o mágico. Ele pega aquela brocha, né? Asperge de água, e aí a coisa se transforma, vira argamassa de novo, né? Então, assim, pelo amor de Deus, é um absurdo esse tipo de coisa. A gente fica, às vezes, apavorado com isso, né? E é o que mais a gente vê. Não tem técnica de assentamento, não sabe o que é arrastar cerâmica para quebrar, desmanchar cordão. Estou até procurando aqui uma postagem aqui dela, né? Postagem aqui justamente dessa obra que eu visitei. Nós fizemos o parecer técnico dela, e para mostrar aqui os cordões completamente, parecia ainda que ainda era da época de obra, né? Só um pouco amassado, né? Então, assim, o que me assusta, Henrique, é quando eu vejo isso em diversos vídeos de YouTube. O cara ensinando a assentar cerâmica, ele pega a cerâmica, bota no exato local e bate com a marreta. Meu Deus, eu olho aquilo ali, rapaz, isso é um pecado. Eu, nas minhas obras, nunca permiti marreta em balança. Não se usava marreta em balança. É proibido. Renato andou muito nas minhas obras e percebia, mostrava para ele, Renato Saad.
Renato, aqui é proibido usar marreta. Por quê? Porque eles só colocam e bate. Então, se não tiver a marreta, tem que arrastar, porque senão a cerâmica não fica. E aí a gente colocava e depois no final eu tinha uma placa de madeira que eu forrava com EVA e batia só para nivelar, para não ficar aquele efeito do sol. Mais uma vez aqui, mais um desafio para o Ceará, que é perto da linha do Equador. O raio solar é bem perpendicular. Então, de 11 horas até 1 hora da tarde, esse raio bate na fachada e qualquer imperfeição do desnivelamento daquelas peças dá sombreamento uma sobre a outra. Rapaz, fica uma coisa horrorosa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Então, esse caso aí foi um caso de tempo em aberto, falta de junta, esse prédio não tem junta de movimentação, né? E cor, né? Essa cor Bordeaux, né? É um vinho, né? Mas aí o nome correto Escura, é o Bordeaux. né? É uma cor escura para fachada de poente, né? Não é uma fachada legal, não. Entendeu? Sim. Então a gente tem esse problema aí. Eu estou procurando aqui, ver se eu acho como é que ficou os cordões. Mas pode E passar aí, quando eu encontrar outra aqui eu coisa te que eu queria mostro. aproveitar, Alton, já que você já está abordando, Ah, tá aqui, queria... ó. Tá aqui, tá aqui, tá Ah, aqui, tá aqui, vai tá lá, aqui, por tá aqui. favor. Olha lá, olha Vamos lá. lá. Olha lá aqui, ó. Ó, olha ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o bordozinho aqui, ó. Olha aqui os cordões, ó. Perfeitos, né? Íntegros, íntegros, né? Cordões da argamassa colante não desmanchados. Tá aqui, ó. Tá aqui a mesma corzinha, inclusive. Certo? Perfeito, Então, perfeito. Uma coisa que eu queria comentar, Lauton, que é legal, é que a gente percebe que tem alguma coisinha no branco desplacado, principalmente ó, nessa fachada da esquerda aqui, bem na bordinha aqui, né? Quem tá olhando. Que tempo em aberto não é só o tempo que tá lá no saco, né? Não é isso. Você tem que entender o ambiente onde você tá fazendo. Regiões de maresia, que vai ter muito vento, questão de exposição ao sol, questão de substrato, absorção de água, tudo isso lançar vai a mão das influenciar tipo E, né? também. Então, assim, tudo isso influencia no seu tempo em aberto. Então, é muito importante você estar acompanhando para você entender. E eu gosto muito, né? São testes simples e que fazem 100% da diferença. Que é o que você mesmo comentou. Coloca o dedo na argamassa. Saiu limpo, meu amigo. Arranca e joga fora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E qual E é o não... melhor tamanho de pano para abrir? O pessoal sempre pergunta isso. Qual Isso é é? outra coisa perigosa, né? É muito comum, eu vejo muito aqui na região de São Paulo, às vezes a Eu pessoa dou muito. coloca um servente para um assentador. O que faz? O servente vai e solta aquele pano gigante, 4, 5 metros quadrados, na frente vem puxando, pega aquelas Eu desempenadeiras já não grandes. permiti, né? Eu já não permiti. Aqui quem abre o pano é o pedreiro. E eu dou aula para pedreiro também. E eu ensino para eles que o melhor tamanho ideal do pano é o tamanho do braço dele. Boa. Daqui para cá. O tamanho do braço dele. 3 placas por 3. 1 metro quadrado aproximadamente. É isso, não tem o que inventar. Se ele obedecer Método. essa regra do tamanho do braço, ô meu querido, o pano é do tamanho do seu braço. Acabou. Não tem o Não que falar, tem né? que estar inventando, não tem o que falar. Isso aí é... E a gente precisa entender e falar a linguagem técnica, porque somos engenheiros, somos técnicos, mas temos que falar e entender no momento correto a linguagem também do pessoal da obra, né, do pedreiro, do servente. Não só entender, mas também ouvi-los. Eles têm muitas ideias boas. Muitas das minhas práticas eu realmente peguei, né, lá no chão da obra, na poeira da obra lá, onde eu vi algumas coisas que eu achava muito interessante, eu captava ali, e isso foi formatando minha personalidade técnica também. Não foi só livro, não. A parte prática foi muito importante para mim, Essencial. e é equipe, né, cara? Com certeza. Ó, Com que o pessoal certeza. já ganhou aí 20 minutos, 20? Já ganhou 20 minutos de live aí, né, por conta desses encontros aí. Ah, isso aí é São Luís do Maranhão também, isso é bom, bacana. Isso aí foi meu filhote lá, que o primeiro filho lá do Maranhão. Uma edificação que ficou belíssima, né? Na Avenida dos Holandeses. Aliás, São Luís, a única cidade brasileira que foi colonizada por franceses, né? Então, eu gosto muito de São Luís. São Luís é a cidade que os azulejos começaram lá, o centro histórico, a coisa mais linda do mundo, os azulejos lá. E a história aqui foi aqui no Brasil começado
o uso de azulejos na fachada. Não foi em Portugal, não. Foi aqui em São Luís do Maranhão. E lá, em Portugal, os portugueses, quando vinham aqui, olhavam os azulejos na fachada, eles chamavam as casas de pinico. Porque as casas de pinico, na verdade, eram os banheiros, né, que eram azulejados, né, eram revestidos com azulejo, justamente por questões higiênicas, né, de lavagem, de limpeza. E aqui no Brasil nós colocamos para fora muito inteligentemente, não em detrimento dos portugueses, mas muito inteligentemente nós colocamos, porque deu uma proteção maior à questão de maresia, né? E futuramente a questão da poluição que nós vivemos hoje. Então nós temos ataques de carbono, ataques de saicloreto. Fortaleza é uma cidade que tem muita maresia, é uma das maiores do mundo. O pessoal confunde Praia do Futuro e o Mar Morto. Não, a Praia do Futuro é maior a maresia do que o Mar Morto, né? Porque o Mar Morto é a salinidade da água. A Praia do Futuro é a capacidade do sal ir para o ar, o spray marinho. Uhum. Então, aqui na Praia do Futuro, nós temos uma das maiores maresias do mundo, né? Então, a cerâmica é fundamental, porque ela não oxida, né? O esmalte protege. E nós reduzimos o prédio a linhas de rejunte. Então, a possibilidade de passar pelos poros do rejunte é uma possibilidade bem reduzida, né? E aí, isso aí é meu prédio aí. Aí você viu como é que estava também, né? É um problema nacional de assentamento cerâmico. Acontece aqui, acontece no Maranhão, acontece aí em São Paulo. A gente vê, é um problema nacional que não é culpa da cerâmica. O maior culpado, na minha visão, foi a falta de técnica, a falta de treinamento da mão de obra, a falta de capacitação dos engenheiros, tá certo? Em trabalhar com cerâmica. E hoje se coloca a culpa na cerâmica. A cerâmica, para mim, ela é completamente injustiçada, porque pode prestar atenção aí. Acontece problema com a cerâmica? Acontece. Material, tudo bem. Acontece problemas com material cerâmico. Problemas com EPU, por exemplo. Mas isso aí é um ponto no universo, como todo sistema construtivo vai ter. Tá certo? Agora, Sim. tudo é culpa da cerâmica. Não é assim que as coisas funcionam. A cerâmica é um excelente material. Eu sou testemunha disso. Apliquei, né, durante 21 anos. Não tenho recorrência de queda. Agora, sempre segui as normas, sempre arrastei cerâmica, sempre quebrei cordão. Treinou a equipe, né? É isso que você falou também. Porque não adianta achar que você Criei a vai... equipe. Meus pedreiros eram serventes. Criei a equipe. É isso aí. É isso aí. Faz muita diferença. Vamos pegar uma pra gente finalizar aqui, então, Lauton? Mais uma aqui? Vamos Nossa lá. saideira aqui. Ah, essa é legal. Essa aqui eu peguei. Essa também foi buzinada que eu levei também. Eu não faço. Eu não sei como é o nome, minha esposa, ela fica. Você vai bater o carro. Tem coisas que eu não consigo parar, eu tenho que parar e bater a foto. E essa aí eu estava no sinal e vi. Se você prestar atenção aí, ó, a quina do prédio, e ela vem com esses pontos aí, esse xizinho marcado, como tivesse um teste percussivo, como tivesse com som cavo, né? Uhum. E eu olhei esse negócio e digo, rapaz, que é isso aí? E aí eu cheguei, se é foto de celular, não fica tão bom, né? Uhum. Mas eu dei um zoom e você dá para perceber um fissuramento aí. Aí é justamente o desprendimento volumétrico, né? Aí você tem a questão da oxidação da armadura, é um pilar que aumenta de diâmetro com a primeira oxidação, depois a corrosão, são duas coisas diferentes. A gente acha que é a mesma coisa, mas não. Primeiro oxida, depois a corrosão. E com a corrosão existe o efeito expansivo da barra, né? Que gera tração interna naquela peça. E, meu amigo, não tem quem segure. O que tiver lá, ela vai mandar embora. E aí, no caso, bem nítido, esse teste percussivo que detectou que todo o pilar dessa edificação estava já comprometido, né? Então, o teste percussivo aí foi interessantíssimo, porque apesar dele estar fora do padrão, ele detectou um problema que é no revestimento, mas a causa está no revestimento. Entenda a diferença de origem e causa. A origem é lá a corrosão, né? É o processo corrosivo do pilar. A causa é o descolamento volumétrico, o descolamento do revestimento. Está causando isso, tá? É o que ele está causando. Essa é a origem e causa, né? E o mecanismo é esse.
que a gente acabou de falar. Tracionamento por corrosão, aumento de diâmetro, tracionamento interno da peça. Então, a gente poderia conversar, Henrique, dias e dias sobre patologia, porque é minha paixão, principalmente fachada, que é isso eu sou realmente suspeito para falar. Eu realmente respiro isso, gosto muito disso. E gosto que os outros saibam também. Eu detesto reter conhecimento. Eu acho que todos têm direito do conhecimento. Aliás, eu tenho uma frase que a Cris Furlan gosta muito, que o conhecimento, ele já tem dono. O conhecimento não é meu, nem seu, nem aí de quem está aí vendo a gente aí, por exemplo, o Frederico Torres, né, a Multifachadas, que está aí vendo a gente, a Jaque, Marcelo, não é de vocês não, viu? O conhecimento já tem dono, o conhecimento é da engenharia. A gente só pega emprestado e tem que fazer bom uso, inclusive compartilhando com os colegas. É isso. Conhecimento retido é conhecimento morto. Tá? Vai precisar alguém redescobrir para poder passar. Tá certo? E assim, eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Estou aqui em Fortaleza, mas sou um cidadão brasileiro, sou o cara do mundo. Eu estou aqui hoje, amanhã a gente está em outro canto. E a minha intenção é realmente ajudar, através do meu conhecimento, de projetos, de principalmente métodos de reabilitação de prédios que estão com problema de fachada. Tá certo? Essa reabilitação. E te agradecer mais uma vez, Henrique, pelo convite. Foi uma honra estar com você. Você é um cara realmente que faz um belíssimo trabalho. Não vou dizer que você tem um grande futuro, não. Você tem um grande presente. Então, parabéns pela sua competência, pelo seu trabalho. Nós estamos aqui admirando o seu trabalho, todos aí que estão participando da live, admiramos o seu trabalho. Vamos em frente. Esse é o nosso caminho. Lautão, só tenho a agradecer, pessoal, só tenho a agradecer cada um de vocês, porque não é fácil segurar esse pessoal aqui. 1h30 que a gente fez de live, na verdade, ganharam meia hora a mais de aula, não vou nem chamar de live, né? Pessoal, em meio a todos os perrengues, nunca tinha acontecido isso comigo. Hoje que eu estava super animado, super honrado em estar aqui com o Lauton. Lauton, de novo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por, poxa, ficar aqui com a gente também, apesar de todos esses problemas que surgiram. Eu tenho certeza que o pessoal aprendeu muito, agregou muito. Eu também acredito muito nisso, da maré subir para todos os barcos, né? Não existe esse negócio de, eu vou despontar sozinho. Meu amigo, você não vai muito longe. Deixa eu te contar um segredo, né? Não vai muito longe. Vai encontrar um banco de areia e vai ficar lá, paradão. Ô, Henrique, tem um negócio de uns legais assim, né? Para bater foto, não é? Eu não sou muito moderno nisso. O que eu ia sugerir aqui? Mas aqui acolá tem. O que eu ia sugerir? Pessoal, vocês que ficaram aqui com a gente, eu gostaria muito de pedir isso para vocês como forma de agradecimento por nós termos nos virados nos 30 aqui. Vamos marcar aqui eu e o Lauton, tira um hashtag, eu, Henrique, eu e o Lauton aqui. Vamos marcar aqui, não sei, hashtag... Tira essa foto aí para tu ficar aparecendo também. Verdade, bem observado. Deixa eu encerrar aqui essa fotinho, ó. Eu clico aqui, eu acho. Para eu encerrar essa foto. Ué, por que ela não tá saindo aqui? Não mexe não, então, Henrique. Não vou mexer nisso agora, não. Não mexe não mexe deixa esse negócio aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Pronto, ó, que beleza. Pronto. Não vou mexer nisso agora. Então, pessoal, marca eu, marca o Lauton, bota aí um hashtag legal, vamos pensar um hashtag aí, ó. Assim, né? Tem que dar um legal assim, né? Essa foi uma aula, pronto, ó, hashtag essa foi uma aula para essa nossa live de hoje. Galera, gratidão, muito obrigado, Lauton, de novo, gratidão, meu amigo, obrigado por tudo. E, pessoal, desculpa aí pelos inconvenientes técnicos, mas tenho certeza que teve muito conteúdo para vocês e agregou. Um abraço, Lauton, até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.